meu canto fiz um ninho por amor. Doutora Silvana, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vacina. Tem um movimento, né, antivacinista. Isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento. O movimento em si, eu conheço, talvez não conheça profundamente, mas o que eu sei é que tem se falado muito sobre isso, porque as pessoas que tenham filosofias diferentes ou entendimentos diferentes da saúde enxergam a vacina como potencialmente algo prejudicial. Então, em 2012, principalmente, houve um surto de coqueluche, principalmente nos Estados Unidos, e um pouquinho antes um surto de sarampo na Inglaterra, que foi o que fomentou essa história toda de que por que será que doenças que antes eram controladas mundialmente, elas tiveram esse boom e tiveram esse aumento. E o que se observou é que isso ocorreu principalmente após o início destes movimentos antivacinistas. Então, hoje está muito em discussão essa história por conta da situação de que eu vacinar o meu filho, protejo o meu filho, e nós sabemos que no Brasil, por exemplo, a mãe precisa seguir, isso está na legislação, faz parte do Estatuto da Criança e está na legislação de que eu devo fornecer esse suprimento de saúde para a criança, né? Então, se eu não vacino a criança, teoricamente, eu estou fazendo algo ilegal. Então, essa discussão está muito em voga no momento, né? Mas isso é uma discussão também filosófica, eu acho que vai longe, né? Porque a gente precisa pesar individualmente e coletivamente qual é o papel da vacina na vida das pessoas. Se eu for pensar coletivamente, eu tenho de pensar numa cobertura ampla. Por quê? Porque eu sei que eu vacinar um determinado número de pessoas grande, abrangente, vai proteger inclusive aquelas pessoas que têm uma contraindicação para vacinação. Por exemplo, se eu tenho um paciente com uma imunodepressão em casa, se eu tenho um paciente que não tem uma resposta imunológica adequada, esse indivíduo, ele não pode ser vacinado com qualquer vacina. Ele não pode ser vacinado, por exemplo, com vacinas de vírus vivos. Porque se ele se vacinar com essa vacina, ele pode vir a desenvolver a doença que esta vacina se propõe a proteger e a curar. Uhum. Então, eu ter indivíduos que convivem com esta pessoa, que são indivíduos vacinados e que não serão portadores dessa doença, eu estou protegendo esse indivíduo que está desprotegido, que não tem nem a condição de poder se vacinar. Então, é uma questão, são muitas questões que a gente precisa discutir em relação ao vacinar e não vacinar. Por outro lado, os antivacinistas se baseiam em várias histórias individuais. Se você for pesquisar, isso começou um pouco, acho que na década de 80, se não me engano, com a observação de uma criança que fomentou-se que havia sido desenvolvido o autismo a partir da vacinação dessa criança. E isso foi divulgado por um médico, inclusive, se não me engano, esta criança era filha desse médico, então foi o que começou a história toda. Mas isso não foi para frente, porque na comunidade científica foi provado que não havia relação direta da vacina com o desenvolvimento direto do autismo. Né? Então, a gente tem hoje vários e diversos estudos científicos que podem comprovar a eficácia da vacina. Mas é lógico que as vacinas não são livres de eventos adversos ou efeitos colaterais, como não é nenhum medicamento. Então, sempre é um risco a avaliação da situação da vacinação. Eu preciso pesar se há mais risco ou mais benefício
se eu for vacinar a criança. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.